Boa tarde, crianças. Vamos lá? Então, a nossa aula hoje é de história. Iremos falar da história da vida das pessoas e dos lugares, certo? De antemão, eu pedi que vocês observassem, né, no nosso planejamento, as imagens da página 139, essas imagens aqui. E essas imagens, elas retratam justamente o que nós iremos falar, certo? Primeira imagem, nós temos a imagem de uma partida de futebol, é a imagem de uma igreja, né, do período colonial. Temos também as crianças indígenas, né, na Amazônia e a festa de carnaval do Rio de Janeiro. Mas qual é a relação dessas imagens com o que eu vou estudar? Com a história de vida das pessoas ou dos lugares? Então, a relação dessas quatro imagens, né, com o que nós iremos estudar, é que nessas imagens está retratando a história de um lugar chamado Brasil. Então, o Brasil, que é o nosso país, né, ele é formado, ele tem a sua história, né, e ele é formado de cultura, assim como qualquer outro lugar. E a cultura é que faz a história, é que faz, né, que deixa com que os registros fiquem e a gente, né, tenha acesso futuramente, formando assim a história desse lugar. Então, o futebol. Mas o porquê, Pro? Ele faz parte da história do Brasil. Porque com o passar dos anos, o futebol, ele se tornou, né, um dos esportes, né, preferidos do brasileiro. Logo, nós tínhamos aí um passado de muitas vitórias, né, de muitos títulos conquistados, desculpa. Então, o futebol, ele se tornou parte da história do brasileiro. A igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto, né? E por que essa igreja também faz parte? Porque ela representa a presença dos portugueses, né? Aqui no nosso território, né? Os portugueses na colonização do território brasileiro, né? Então, essa igreja, não só essa, como muitas outras, nós temos aí várias igrejas, por exemplo, na cidade de Salvador, do período colonial. Essas igrejas são igrejas que até hoje existem e todas elas fazem parte da história do Brasil. As crianças indígenas. As crianças indígenas, né, elas retratam parte da história do Brasil porque os índios foram os primeiros habitantes do nosso território, certo? E, por último, nós temos aqui o Carnaval do Rio de Janeiro, né? O Carnaval é uma das maiores festas populares que nós temos, né? E, assim, ele representa as raízes musicais, né, vindas dos africanos, né? Os povos africanos que trouxeram através de seus descendentes, certo? Então, muitas pessoas, né, que fazem parte do nosso Brasil são descendentes de africanos, fazem parte do nosso país, né? E eles trouxeram essa cultura para o nosso país. Então, todas essas imagens aqui, elas retratam um pouco da história do nosso Brasil, certo, pessoal? Pronto, agora eu vou fazer a leitura, né, do nosso texto. E aí eu vou discutindo, vou auxiliando vocês após a leitura, certo? Vocês podem também, enquanto eu vou lendo, vocês podem ir acompanhando no livrinho de vocês a leitura do texto, ok? A história da vida das pessoas e dos lugares. Em seu cotidiano, as pessoas deixam sua história registrada em diários, cartas, relatos, certidões em cartórios, fotografias, entre outros documentos. Esses e tantos outros documentos são registros que nos informam sobre a vida das pessoas. Ao olhar uma fotografia, por exemplo, é possível perceber como as pessoas se vestiam em outros tempos, como eram as paisagens das cidades e até mesmo o modo de viver nesses lugares. E aqui, novamente, nós temos mais 3 imagens, ok? 3 imagens antigas, 2 imagens antigas e uma imagem mais atual. Vocês vão analisando aí no livrinho de vocês, tá? Então, a primeira imagem, nós temos aqui uma família de imigrantes italianos no ano de 1904, na imagem A.
Imagem B, nós temos uma leitura de jornal no centro de São Paulo no ano de 1940. Olha só a diferença de um ano para o outro, né? De 1904 para 1940. Muito tempo, né? E temos também uma imagem de uma praça no centro de São Paulo em 1982. Então, a partir de aqui, a gente já pode começar a observar, né, quais são as diferenças, né? Como disse aqui no texto. As diferenças, tá? Que mostram a história da vida das pessoas, né? Como é que a gente pode conseguir formar, montar, investigar, né? A história da vida de alguém ou de um lugar, né? E aqui diz assim, né? Que as pessoas, elas deixam registrada a sua história. Seja em carta, seja em diário, que a partir do momento que eu estou escrevendo, falando algo da minha vida, eu estou construindo um pouco da minha história ali, certo? Seja em certidões em cartórios, né? Ou seja, a partir do momento que eu deixo eu faço a minha certidão de nascimento ou de alguém, né? Eu estou deixando um pouco da minha história ali. E um desses documentos, né, são as fotografias. Então, através das fotografias, né, nós podemos perceber como as pessoas se vestiam, como as pessoas se portavam, né? E a gente analisou essas imagens, né? Nós temos a prova disso, tá? Então, a diferença de vestimenta, até mesmo as paisagens, né? O modo das pessoas viverem nesses lugares. Então, tudo isso retrata a história da vida das pessoas ou dos lugares, tá? Então, fotografia, certidão de nascimento, os relatos, vocês sabiam que até mesmo os relatos, né? As conversas, o diálogo das pessoas é um registro da história, tá? Coisas que a gente vai passando de um para o outro, histórias dos avós de vocês, para os pais de vocês, que já passaram para vocês hoje, né? Fortalecem a história, né, da vida das pessoas, porque são vivências, foram coisas vivenciadas que aconteceram e que foi passando de geração em geração, tá? Então, assim, é bem interessante quando na família, né, há esses relatos de histórias acontecidas ou até mesmo somente contadas de avô para o pai, dos pais para o filho, né? E faz com que você leve, né, essas histórias para o resto da sua vida e nunca se perca, né? Então é bem interessante, né? É uma forma de guardar, né? De guardar toda a história da vida, certo? No texto da página 142, eu não vou ler, vou fazer uma breve explicação para vocês, tá? No texto da página 142 fala sobre os historiadores, tá? Os historiadores são pessoas, né, são profissionais que estudam a história, tá? Eles se dedicam ao estudo da história de lugares ou de pessoas e eles utilizam, né, alguns elementos para poder pesquisar sobre a história dos lugares ou das pessoas. Eles coletam, né? Na verdade, eles fazem um levantamento de dados, eles pesquisam primeiro, coletam dados que possam ajudar na pesquisa. Aí só assim eles vão em busca, né, de documentos e também fazem entrevistas com pessoas que viveram na época, né, do lugar ou da pessoa que eles vão, né, escrever essa história, tá? Eles também utilizam as fotografias, recursos audiovisuais, né? Filmes antigos, né? Fotos, documentos, correspondências, as próprias cartas antigas, né? Eles utilizam também, tá? Esses elementos são fundamentais para o historiador, ou seja, eles precisam ter esses arquivos, né? Para que assim eles possam construir, né, a história que eles estão querendo, trabalhando, tá? Cada história, né, da vida de uma pessoa, ou de cidade, ou de país, são diferentes. Ou seja, cada história é própria. Cada história tem a sua característica própria. Nenhuma história é igual. Por quê? Porque todos os elementos que fazem parte daquela história, eles sempre vão ser
diferentes, certo? Então, tudo pessoal, que vocês têm, né, de arquivo familiar, tá? De fotografia, de filmes, até mesmo a carteira de identidade sua de um parente, de seus pais, fazem parte da história particular de cada um de vocês, tá? Então, tudo isso, filme caseiro, esses filmes que a gente faz, que a gente grava, né? Até mesmo desde o nascimento, às vezes os pais gostam de filmar, ter os primeiros, né, passinhos, primeira vez que comeu tal coisa, então, tudo isso faz parte da história. E se um historiador um dia quiser formar, fazer uma história da sua vida, ele tendo acesso, né, a esses documentos, a esses arquivos, faz uma história perfeita. Além, né, das pessoas que também fazem parte da sua vida, que também podem ajudar através dos depoimentos, né, e através das entrevistas que essas pessoas vão contar fatos sobre você ou sobre determinada pessoa, tá? Então é isso. Não esqueçam que tudo que é documentado e guardado dá, né, para fazer uma história, ok? Então, não esqueçam que todos os documentos, né, todos os documentos, todos os álbuns de fotos, todos os filmes caseiros que a gente faz em casa, né, desde pequeno, que os pais gostam de filmar, são documentos importantes que registram a história de cada um, né? E esses documentos, eles podem se tornar fonte histórica, né, da vida de cada pessoa, tá certo? Abraço, qualquer coisa, Proelida tá aqui. Beijão, gente!